Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho, sobre a nossa doutrina de luz. O tema escolhido para essa noite é o homem de bem. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de fazer algumas considerações. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 48, tem um dos ensinos de Jesus que acreditamos ser de suma importância nesse momento que estamos atravessando, de dificuldade, da luta conosco mesmo, que diz o seguinte: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E é verdade que muito se tem estudado sobre esse tema, e tão importante é que Kardec dedicou um capítulo inteiro ao sede perfeitos. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o item 3 que se intitula O Homem de Bem. E para nós iniciarmos essa nossa conversa, é bom uma reflexão a respeito do que vem a ser um homem de bem. Primeiro, importante que todos nós saibamos, a dor iguala todos os seres humanos. Não importa o seu partido político, o time de futebol que você torce, a sua orientação sexual, a sua classe econômica, dor é dor. Assim, perder um filho dói para o espírita, para o católico, para o muçulmano, para o judeu, para o protestante, para quem quer que seja. Dor é dor. Mas existe um processo na dor. Eu só sinto a minha. Então, quando você fere uma pessoa, é ela que vai sentir. É lógico que existe a dor reversa. Se quando aquela pessoa que eu estou fazendo sofrer for alguém que eu amo, eu vou sentir a dor moral. Essa é uma verdade. Né? Mas a justiça divina tem um mecanismo que a justiça dos homens não tem, que é a reencarnação. E é muito importante pelo seguinte: a reencarnação, ela coloca no lugar do outro. Por que você está dizendo isso? Porque muitas vezes a reencarnação nos coloca no mesmo campo de batalha, com as mesmas pessoas que nós convivemos, mas na situação inversa. Aquele que feriu vai ser ferido. Aquele que humilhou vai ser humilhado. Aquele que açoitou vai ser açoitado. Então é muito importante a nossa reflexão de acordo com isso. No livro Céu e Inferno, no item Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte: toda vez que você comete um erro e fere alguém, existem 3 elementos: arrependimento, reparação e expiação. Ah, mas eu estou arrependido, me arrependi sinceramente de coração, eu estou arrependido. Sim, e daí? Não, inclusive eu estou reparando também, estou trabalhando lá, estou sendo voluntário lá no lado de idosos da Sete, na casa das crianças. Sou voluntário no brechó. Mas daí tem a expiação. E o que é a expiação? É assumir o lugar do outro. Trata-se de processos educativos da vida.
E por que nós passamos por esses processos educativos? Vamos trazer o Evangelho para nós, para nos ajudar aqui. No processo lá do Getsemane, Jardim das Oliveiras, quando Judas fez aquele acordo das 30 moedas e conversou com aquele grupo de soldado que iria lá para prender Jesus, e acertou que o seguinte, aquele em quem Judas desse um beijo na testa era Jesus, era esse que eles deveriam prender. E Jesus foi para lá com os apóstolos preferidos, João, Tiago e Pedro, e chamou eles para orar, se afastou um pouquinho para entrar em comunhão com Deus. Quando voltou, eles estavam dormindo. E Jesus disse, poxa, não podes orar um minuto comigo? E se afastou novamente. Quando ele voltou, eles estavam dormindo de novo. Mas antes que eles se desculpassem, Jesus avistou Judas chegando em sua direção. E Jesus já sabia o que tinha acontecido. Já antes, na ceia, ele já tinha previsto isso. E como Jesus sempre nos dá a oportunidade de nós refletirmos sobre nossos erros. E ele disse para Judas, aqui vens, amigo. E Judas se aproximou dele e deu um beijo na testa. O que aconteceu? Os soldados avançaram para Jesus e Pedro sacou a espada e tchuf, arrancou a orelha do soldado. O que Jesus falou? Pedro, embainha a tua espada. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, guarda a tua espada aí que tu já perdeste uma orelha, senão tu vai perder mais um pedaço do corpo. Esses são os processos educativos. Não é o dente por dentro. Não. Porque não somos nós que vamos julgar, que somos os juízes. Existe Deus, a justiça divina. Aliás, Deus, na sua inteligência suprema, colocou um tribunal de justiça dentro de nós, que é a nossa consciência. Né? Isso é bom a gente saber, não precisa ninguém apontar o dedo para nós. Nós mesmos vamos ser os que vão sofrer esse processo. Refletindo a respeito disso, nós vamos entender que a primeira regra do ser humano moralmente integral é antes de fazer algo, pense. Se coloque no lugar do outro. Você gostaria que fizesse o mesmo com você? Não você. Então não faça para o outro. Esse é o processo Shang. O que é o processo Shang? É dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Então, o ser humano moralmente íntegro é aquele que faz o seu melhor. O melhor alcance dele. Confúcio dizia que atingir esse padrão é simples. Para ele, né? Para nós não. Então, o que eu espero? Eu espero, em um momento de dor, ser auxiliado. Espero a compreensão do outro. Espero ser tratado com dignidade. Olha que coisa linda. E que a pessoa que estiver me atendendo faça o seu melhor para ajudar a aliviar minha dor. Esse é o Shang. E o que aconteceria se todo mundo fizesse isso? Vamos imaginar o nosso planeta Terra. Todo mundo se colocando no lugar do outro e dando o seu melhor. Nós viveríamos num mundo de todos. Seria uma felicidade. É o ideal para nós. Essa é a nossa busca. Esse é o ser de perfeitos que Jesus nos ensinou. Nos deu um propósito. Quando Jesus disse, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, Ele está nos dando um parâmetro, um porto seguro, um objetivo. Mas o que aconteceu conosco? Já lá, muito tempo atrás, nós tiramos Deus da referência. Colocamos o homem. E isso tem perdurado até os tempos atuais. Nos tempos atuais, mudou. Hoje o processo do mal é muito mais sutil. Por quê? Tirou o homem. Qual é a referência? Não tem mais referência.
conforme o prisma. Agora a pessoa diz assim, não pode ser conforme o prisma, conforme o teu olhar. Existe, então, hoje o relativismo moral. Não pode matar. Não, só uma matadinha. Não, não pode roubar. Só uma roubadinha. Então, nós queremos julgar os outros por atos que eles cometem e não olhamos para nós. Isso é o relativismo moral. Então, hoje, não existe mais referência. O que é o bem? Conforme tu olha. Conforme a situação. E aí nós caímos nesse processo. Então hoje faz-se necessário que nós resgatemos os princípios da moral e da ética. Buscando, em especial nós que conhecemos, que nos aproximamos da luz do Consolador prometido, resgatar os princípios da nossa doutrina. Deus, imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, lei de evolução espiritual. Esse é o processo que nós temos que resgatar. Todos nós sabemos o que é viver bem. Todo mundo quer viver bem, cada um à sua maneira. Entretanto, pouquíssimos querem viver o bem. Qualquer pessoa busca o conforto, o que é agradável, o bem-estar. E isso nós aprendemos durante séculos e séculos na nossa evolução, no reino animal e vegetal. Não é? Nós somos hábeis em buscar o agradável. Todavia, o que nós temos que buscar é o bem. Essa é a nossa busca. Importante salientar, nessa nossa conversa, que você pode ser um médico PhD, sem necessariamente ser uma pessoa boa. Você pode ser uma autoridade do executivo, do legislativo, do judiciário, pode ser um empreendedor, um empresário, gerar riqueza, mas você é uma pessoa boa? Você faz o bem? O espírita, o evangélico, o católico, pode igualmente ser pessoas boas ou más, independente da religião e filosofia que abraça. Vocês estão entendendo onde é que nós estamos querendo chegar? Vamos retornar aqui àquele episódio do soldado que agrediu Gandhi. Acho que já falamos aqui outras vezes, mas vamos relembrar. Gandhi estava caminhando lá, no seu país de origem, e foi interpelado por 2 soldados que desferiram socos até ele cair. E Gandhi caiu, se levantou, sem esboçar nenhuma reação, arrumou sua roupa e estava pronto para sair. O soldado, irritado por ele não ter manifestado nenhuma reação, deu um soco nele de novo e derrubou ele de novo. E o Gandhi levantou novamente, estava pronto para sair. O soldado olhou para ele e disse assim: quem é que te ensinou a ser tão covarde assim? Gandhi olhou para ele e falou: esse que está pendurado aí no teu pescoço, no crucifixo. Então, o soldado era uma pessoa má, violenta, no entanto cristão. Então nós não estamos aqui querendo saber se nós somos espíritas, católicos, protestantes, qual a profissão que nós exercemos, qual o time de futebol que nós escolhemos, a nossa orientação sexual. Estamos tratando aqui do ser humano de bem. Esse é o objetivo. E daí vamos exemplificar. Qual é o objetivo do espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? Não. Porque a espírita que é boa pessoa e a espírita de má índole. O objetivo do espiritismo é a formação do ser humano de bem. Não é o ser humano que vive bem, é o ser humano que vive o bem. Tem uma diferença, né? Sutil, mas tem. Grandiosa, diríamos. Mas afinal, qual é a sua profissão? Qual é a sua orientação sexual? Não importa. Não interessa.
Isso é que nós temos que entender. Toda vez que você olhar para uma pessoa achando que ela não merece o teu respeito, que ela não merece a tua consideração, vamos lembrar da Covid. Passamos aí 2 anos atrás. A dor igual aos homens. Não estamos aqui falando mal da dor, porque a dor é pedagógica. Diz o Leon Denis, filósofo espírita, que o espírito é forjado na dor. É necessária para que possamos aprender. Ele diz até que a dor é a voz enérgica de Deus, porque nós não atendemos os apelos do amor. Então, se Deus resolvesse tirar a dor da humanidade, Ele estaria assinando o atestado que não nos ama. Porque a dor corrige, educa e é necessário. Importante a gente saber. Mas igual aos homens. Mais importante ainda. Há um recorte na história de Chico Xavier que é bastante interessante e é bem ilustrativo nesse momento. Chegou a ele uma mulher para se aconselhar, reclamando de angústias por causa do marido. Antes dela falar o mal que estava levando lá, ela até o Chico, ela teceu um monte de elogios falando. Aí Chico olhou para ela e disse: qual foi o problema do seu filho, do seu marido? Chico, ele não é espírita. Aí Chico olhou para ela e disse: se ele é um bom marido, é um homem trabalhador, é um homem de bem, ele não precisa do espiritismo. Quem é que precisava do espiritismo? Era ela. A busca nossa é nos transformar em seres humanos do bem. Está lá no Evangelho. O verdadeiro, como é que se conhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. Pelo esforço que faz para domar suas imperfeições. Essa é a nossa busca. Não é me tornar espírita, nem católico, nem de Deus. É ser um ser humano de bem. Essa é a nossa busca. Esse é o propósito nosso. Esse é o porto seguro. Porque diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz, Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, deu um parâmetro, mas Emmanuel diz, ninguém se aproxima do Criador sem purificar sua alma e sem aperfeiçoar sua inteligência. São as duas asas. As duas asas que vão nos conduzir ao Criador. Amor e sabedoria. Por isso que Alcione, inspirada no livro Renúncia, nos diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecida e meditada, sabedoria. Sentida e vivida, o amor. São as duas asas. Se tiver só uma, só nós vamos ficar pensando igual aquelas pipas. Vai ficar rodando de lado e não vai subir. É necessário. Por isso que o desenvolvimento intelectual e moral tem que andar junto. Hoje o que nós vemos? Tecnologia mais eficaz do que aquela que nos levou à Lua, nós temos no bolso. Mas a moral se arrasta no chão. Esse é o nosso problema. Essa é a busca do ser humano do bem. E tem uma reflexão que Haroldo Dutra Dias nos traz no seu livro Despertar. Ele diz o seguinte: o fato de habitar um corpo humano por si só não faz ser uma pessoa boa. Olha só, ele pega pesado. Porque há pessoas que andam feitos seres humanos, se vestem tais quais seres humanos, no entanto, os hábitos são primitivos, a sensibilidade é primitiva. O sentimento. Qual é o trabalho do Evangelho? É aperfeiçoar o nosso sentimento. Está lá no Evangelho. Nós, no início, temos instintos um pouco mais corrompidos, temos sensações, e mais avançados, temos o sentimento.
E o sentimento mais puro e mais nobre é o amor. São os nossos sentimentos que o Evangelho vai embelezar. Isso que nós temos que entender. Então, os hábitos são primitivos, a sensibilidade é primitiva, por conseguinte, ao colocarmos esse espírito no corpo de um primata, lá do início da evolução, Homo sapiens, lá do tempo das cavernas, vamos compreender o que é o degredo. Quem já ouviu falar em degredo? Nós estamos passando um processo aí. Degredo significa que cada um vai receber o corpo adequado ao seu coração. Está em Kardec, na questão 1018 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocado entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Iriam para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo dos seus irmãos ainda mais atrasados. É um processo de seleção de espíritos. Estamos todos nós falando que estamos num processo de transição planetária, estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas aquele espírito que não estiver preparado para viver num mundo regenerado, ele será convidado a ir para um outro planeta. Foi o que aconteceu com Capela. Acho que a maioria dos irmãos deve ter ouvido falar dos exilados de Capela. Capela passou pelo mesmo processo que a Terra está passando agora. Era um mundo de provas e expiações e estava passando para o mundo de regeneração. Aqueles espíritos que não estavam preparados vieram para a Terra para nos ajudar a evoluir. Que somos, alguns de nós estamos aqui, capelinos. É bom a gente atentar disso. Porque nós sempre ficamos adiando o nosso processo. Não, ainda sou novo, amanhã eu faço. Porque todo mundo diz, cada um tem o seu tempo. Escuto muito isso. Cada um, e realmente cada um tem o seu tempo. Vamos ser chamados, exatamente. Mas se nós ficarmos esperando o nosso tempo, ele não vai chegar. Por quê? Porque requer que nós saiamos da nossa zona de conforto. Aí é que está a dificuldade. Eu não quero. Muitas pessoas, quando conhecem a doutrina a fundo, fogem. Porque junto com o conhecimento vem a responsabilidade. E nós costumamos falar, no meio espírita, que depois que eu conheci a doutrina espírita, eu não consigo mais pecar sem sofrer. E é uma verdade. Isso nós dizemos para nós mesmos. Porque a maior luta não é com o nosso semelhante, é conosco mesmo. A nossa maior luta é conosco mesmo, com as nossas imperfeições, porque nós somos um espírito que tivemos várias ocasiões, várias oportunidades, e cometemos todos os tipos de desmando. Nós fizemos coisas, nós participamos das cruzadas, da Inquisição, colocamos gente na fogueira. Hoje, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Estamos tendo a grande oportunidade da nossa vida de tomar uma decisão, de escolher o caminho reto, de achar uma referência para nos basear naquilo que é o certo. É difícil? Claro que é difícil. A porta estreita? É difícil. Estamos aqui hoje, numa quarta-feira, chovendo, está tudo alagado aqui, o nosso irmão já está alugando caiaque ali, que você vai botar aqui na frente, para a gente sair, mas nós estamos aqui. Somos poucos? Não, somos muitos. Isso aqui está lotado de pessoas, nós sabemos disso. Encarnados podemos ser poucos, mas isso aqui está lotado. Eu sinto a energia aqui, nós temos muita gente aqui passando. Então estamos buscando. Quarta-feira, chuva, aliás, já está chovendo há 5 dias,
né? Vamos tudo virar saco, mas estamos aqui. Isso já é uma amostra. Porque o que nos diferencia, todos nós falávamos disso hoje à tarde, nós temos um estudo que precede os trabalhos da noite, que é o estudo do Evangelho Redivivo, e estávamos falando sobre isso. Nós somos imperfeitos? Somos. Todos nós somos imperfeitos. Só que existe uma classificação. Somos imperfeitos, podemos dividir em duas classes dos espíritos imperfeitos. Aqueles que admitem e aqueles que não admitem. Esses acham que está tudo certo. Não, está bem, está ótimo. Esforço, lembra? O esforço para domar seus... Esforço é luta, é trabalho, é suor. Trabalho. Nossa irmã falou hoje à tarde sobre os trabalhadores da última hora. Não são os espíritas, não. São aqueles que se voltam para o bem. Seja na casa espírita, seja lá na igreja do pastor evangélico, não sei da ordem, mas aquele que procura fazer o bem. Aquele que se importa com o outro. Porque existe no livro dos Espíritos uma questão que pergunta o seguinte: qual é a maneira mais fácil de nós identificarmos o espírito imperfeito? Vocês sabem qual é? Todo mundo diz, o orgulho, o egoísmo. Eu também sempre achei que se nós botássemos nossas armas para orgulho e egoísmo, estaríamos resolvido o nosso problema. O nosso maior problema é o interesse pessoal. O interesse pessoal. A maior virtude que nós vamos conseguir é quando nós fizermos o bem desinteressadamente. É a caridade desinteressada. Essa é a maior virtude. E nós sofremos. Por quê? Porque vamos ainda pegados à terra. Vou fazer alguma coisa para o Hélio, porque o Hélio é pai do meu amigo, que é o meu chefe, e vai me colocar lá acima do meu serviço. Quando nós fizermos aquilo, fazer o bem sem olhar a quem, eu dizia, né, os antigos. Infelizmente, nós somos imperfeitos, nós sempre temos um quê, né, para olhar para isso, porque isso vai para a nossa facilidade. Nada contra nós buscarmos o nosso conforto, nós buscarmos o nosso bem-estar, a nossa evolução no trabalho, na questão profissional, não tem problema nenhum. Mas que nós dediquemos pelo menos um pouquinho do nosso tempo para fazer o bem para aquele que não tem condições de nos retribuir. Lembra? Quando derdes um banquete, chamai os pobres e estropiados, porque eles não vão ter condições de te convidar também. Não, eu vou convidar a Lucimar, porque eu sei que ela tem grana, e depois ela vai me chamar para jantar, né? Tá bem na foto, não é? Vou convidar a Deise, que a Deise mora aqui na Cachoeira, no condomínio, vai me convidar para almoçar com ela também. Não, nós temos que chamar aqueles que não têm condições. Não é o chamar. Essa história de amar os inimigos, Jesus não está querendo dizer que nós temos que pegar o cara, beijar e levar para a nossa casa. Não é isso. É não querer o mal. E não querer o mal já é fazer um bem. Porque da maneira como nós somos, pequenos e imperfeitos, qualquer movimento que nós fizermos, até em pensamento, nós estamos colaborando para o bem. Nós estamos seguindo para o bem. E quando nós vamos falar aqui da questão do homem de bem, nós podemos pegar lá, se a gente for pegar o capítulo 17, lá, item 3, homem de bem. Como é que começa o capítulo? Maravilhoso. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Pergunta a si mesmo se não fez o mal. Se fez todo o bem que podia. Se não deixou passar uma oportunidade de fazer o bem. E por fim, se fez ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro fizesse para você. É lindo. Mas tem uma frase lá no meio desse item que é muito esquecida. O verdadeiro homem de bem não tem preconceito de raça, de cor, de orientação sexual, porque considera todos irmãos seus. Nós somos irmãos. Quando Jesus nos ensinou a oração, o que ele diz? Pai nosso que estais nos céus, não é pai do Toninho?
Não é pai do Hélio, é pai nosso, de todos nós. Quando é que nós vamos viver realmente como irmãos? Aliás, nem na nossa família, muitas vezes nós não conseguimos viver entre 4 e 5 pessoas, num clima de paz. Quando Deus nos colocou lá na família, que é o primeiro núcleo de ensino, é para que nós pudéssemos aprender ali e depois exportar esse caráter para a escola, quando fomos para a aula, para o prézinho, para o colégio, depois para o nosso relacionamento social, mais tarde no nosso compromisso profissional. Então não é aqui, na 1 hora que nós estamos aqui, ou 2 horas que estamos estudando, que nós vamos mostrar que nós somos homens de bem. Em especial nas nossas casas. Porque diz que na nossa casa a máscara cai. Lá nós podemos fazer tudo. Aqui eu mando. Esquece de dizer isso, sou odiado também. Então nós vamos nos conhecer no dia a dia. Por isso, tem uma frase de Emmanuel muito importante, que diz assim, que quando o Evangelho fizer morada em nossos corações, para onde nós formos será céu. Porque não é aqui na casa espírita, é onde eu for, quando eu estiver na rua, conversando, passando por aquelas pessoas, aqueles seres invisíveis, como a nossa irmã falou hoje. Quando você dá um bom dia, uma boa tarde para aquela pessoa que está ali recolhendo lixo, você não imagina o bem que você está fazendo, porque ninguém faz isso. Tivemos uma prova, uma ocasião, na Universidade Federal de Santa Catarina, que um professor se vestiu durante uma semana de gari, ali na universidade. Alunos passavam por ele, ninguém cumprimentava. Porque ele se vestiu, deixou a barba crescer e ficou ali no meio. Ninguém falava com ele. E depois ele contou isso. E as pessoas ficaram envergonhadas. Então esse é o verdadeiro homem de bem. Não é aqui dentro da casa espírita, não é lá dentro da igreja católica, não, é no nosso dia a dia. Até porque, se nós perguntarmos qual é a religião de Jesus, cristão? Cristão foi inventado 70 anos depois, quando disseram o nome de cristão. A religião de Jesus é o amor. Amar como eu vos amei. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amar ao próximo como a si mesmo. Ah, vê? Como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? O que é que nós estamos vendo? O que é que nos diz essas leis que nós estamos falando, que nós estamos tratando? Podemos pegar esse item, o homem de bem, e separar ele em 3 blocos. O primeiro, a nossa relação com Deus. Quais são as leis que dizem a nossa relação com Deus? Alguém sabe? Leis divinas ou naturais, lei de adoração. Essas 2 leis refletem a nossa relação com Deus. E depois tem a nossa relação conosco mesmo. Aí o negócio pega. Qual é a mais importante das leis? Tem a lei de reprodução, de destruição, de conservação, tudo isso tem a ver. Mas qual é a mais importante? Perfeição moral. Lei número 10. E na primeira pergunta que Kardec faz para os espíritos, ele pergunta: qual é a maior das virtudes? E os espíritos falam: a caridade desinteressada. Está aí, onde é que está a maior dificuldade? O interesse pessoal. Essa é a nossa busca. Na nossa relação conosco, vamos fazer. Na nossa relação com Deus, ela é bastante complicada, né? Porque diz o seguinte, a gente pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Todo mundo acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus? Pois é. Acredita nele. Deus? Legal? Eu também. Não basta acreditar. É preciso confiar. Não basta acreditar em Deus. Nós temos que confiar porque Deus é presença. Nós não podemos ver Deus, dizem os Espíritos, mas podemos senti-lo. Podemos até adivinhar o que seja o Criador.
E existem elementos que retratam o que era as leis divinas ou naturais. Porque todas as leis têm um mesmo autor, é Deus. Então, o médico, aquele médico dedicado, que trabalha por amor, é um sacerdote divino. O engenheiro, que trabalha com dedicação, que se preocupa com o bem-estar das pessoas, é um sacerdote divino. O pastor ali da igreja adventista do sétimo dia, se é uma pessoa do bem, é um sacerdote divino. Agora tem uma história, né? Diz lá na questão 893 do Livro dos Espíritos o seguinte, que os sábios estudam a lei da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica, que são as leis morais. Só que todas são leis de Deus. A lei da gravidade é uma lei divina. A lei que rege a química entre o oxigênio e o hidrogênio é uma lei divina. A lei que trata do magnetismo animal é uma lei divina. A lei que rege o relacionamento do mundo físico com o mundo espiritual é uma lei natural, é uma lei divina. E na nossa relação conosco, dizia um amigo meu, muito importante que façamos coisas úteis. Porque ele dizia, cabeça vazia, o diabo faz tricô. Temos que usar, temos que fazer coisas úteis, ocupar o nosso tempo. E na nossa relação com o próximo, tem várias leis da relação, lei de sociedade, várias leis, mas qual é que diz mais respeito? Falamos dela ainda há pouco. A lei de justiça, de amor e de caridade. Se nós quisermos nos relacionar bem com alguém, que nós lembrarmos dos nossos monitores lá do ESD1, do ESD2, que ele falava do BIP. Lembra do BIP? BIP. Benevolência para com todos. Mas ele não é do meu partido político. Benevolência para com todos. Mas ele não torce para o meu time. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Que é mais do que nós necessitamos de indulgência do nosso Pai, que cometemos erro todos os dias. E Ele tem indulgência para conosco e nós negamos para o próximo. E o último, perdão. Perdão das ofensas. Aí o negócio pega, né? E Pedro, quando lembra do Pedro? Olha a situação, nós, seres humanos. Estou colocando eu aqui. Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão? Ninguém pergunta assim, quantas vezes o meu irmão vai me perdoar? Nós sempre nos colocamos como sendo nós os bonzinhos. Nós jogamos rosa, nós que jogamos o amor. Vocês pensam que Pedro aprendeu nesse dia esse ensinamento do perdão? Não. Pedro só foi aprender quando ele negou Jesus 3 vezes. Aí ele aprendeu. Porque nós só vamos aprender o valor do perdão quando nós formos os necessitados do perdão. É importante nós lembrarmos isso. E nós que estamos engateando nessa busca e nos tornarmos o homem de bem, que quando eu leio aquela lista ali eu já não falo tudo porque é complicado. Quando a gente abre o Evangelho, no capítulo 17, e a gente começa a olhar ali, a lista da característica do homem de bem, a gente lê a segunda, a terceira, nós já começamos a ficar com... É complicado, claro que é complicado, mas quando ele fala essa busca, e quando Jesus disse também para nós, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, ele não está dizendo que nós vamos ser que nem Deus, porque ninguém vai chegar lá. Mas aquilo que nós podemos, nós estamos nos esforçando, vamos refletir, será que eu estou buscando me melhorar? Mas como é que eu vou melhorar? Eu não conheço nem a mim mesmo. Conheça-se a ti mesmo, dizia Sócrates.
Porque se o que tu procuras tu não achares dentro de ti mesmo, tu não vai achar em lugar nenhum. E a segunda frase que ele colocou lá no oráculo de Delfos, nada em excesso. Equilíbrio, gente. Equilíbrio. Serenidade. Essa é a nossa busca. E todos juntos, aqui, hoje, tenho certeza que nós vamos refletir e vamos sair daqui um pouquinho melhor. Que Deus abençoe a todos e envolva o coração de todos vocês. Obrigado.